Ninguém esperava isso. Não depois de tudo. Há 10 dias eles eram covardes, homens quebrados, escondidos atrás de portas trancadas, esperando o fim. O Mestre havia ascendido ao céu, e o mundo inteiro esperava ver neles apenas a sombra do medo e o eco da derrota. Mas aí, algo aconteceu na sala superior. Enquanto o mundo parava, eles estavam fazendo algo que ninguém faria, rezando por uma promessa que parecia impossível. E em um único dia, 10 dias de espera transformaram covardia em fogo. Você está prestes a descobrir como o silêncio de 10 dias mudou o mundo para sempre. Os discípulos desceram do Monte das Oliveiras e o povo que observava esperava encontrar neles sombras de medo e ecos de derrota. Mas o que viam era uma alegria que parecia acender o ar. O rosto de cada discípulo carregava a marca de quem tinha contemplado o impossível. O Mestre vivo, exaltado, glorificado. E enquanto caminhavam em direção a Jerusalém, a promessa dita por ele pouco antes de subir ecoava dentro deles como um fogo que não se podia apagar. O contraste entre a expectativa do povo e a postura dos discípulos criava um silêncio reverente, como se todos percebessem que algo estava prestes a acontecer, algo grande demais para ser explicado apenas por palavras humanas. Não eram homens fugindo, eram testemunhas transformadas. Ao chegarem à cidade, obedeceram sem hesitar ao que Cristo ordenara: esperar. Mas não uma espera vazia. O templo se tornou o coração pulsante de suas horas, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, fazendo de cada hino uma âncora, de cada súplica um degrau rumo ao céu. Reuniam-se também em outras casas, falando baixinho o nome de Jesus como quem segura algo sagrado nas mãos. Sabiam que tinham um representante no céu, alguém que naquele exato momento intercedia por eles diante do trono. Por isso, dobravam os joelhos e repetiam a promessa: tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vo-lo-há de dar. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Cada oração parecia ganhar altura, sustentada pelo argumento vivo: é Cristo quem morreu e também intercede por nós. Nos dias que se seguiram, a espera se tornou uma escola. Os discípulos sentiram o peso da própria incredulidade e se humilharam diante de Deus, confessando aquilo que antes tentavam ignorar. As palavras de Cristo, lembradas agora com clareza, abriam-se diante deles como janelas para verdades que antes não haviam compreendido. Cada cena da vida de Jesus vinha à memória como se estivesse acontecendo de novo: seus passos, seu toque, seu olhar que penetrava a alma. Meditando sobre sua vida pura e santa, perceberam que nenhum sacrifício seria grande demais para honrar aquele que dera tudo por eles. Se pudessem voltar aos 3 anos ao lado do Mestre, quão diferente seria cada gesto, cada resposta, cada silêncio. Mas o perdão já lhes fora concedido, e isso lhes dava paz. Então, decidiram: compensariam cada falha passada, confessando-o corajosamente perante o mundo. Nas noites silenciosas daquele período de espera, os discípulos se reuniam como homens que sabiam carregar uma missão maior que suas próprias forças. Oravam com profundo fervor, pedindo não apenas poder, mas sensibilidade, a capacidade de tocar corações, de encontrar palavras que abrissem caminhos até Cristo. Cada voz que se elevava na sala refletia o abandono de qualquer orgulho ou disputa. Toda divergência se dissolvera diante da urgência da missão. Unidos, aproximavam-se mais e mais de Deus, sentindo crescer dentro deles o privilégio quase inexplicável de terem caminhado tão intimamente ao lado de Cristo. E quando a lembrança de suas falhas surgia, momentos em que não compreenderam o Mestre, em que o desapontaram, uma tristeza suave os quebrantava, mas também os impulsionava a buscar ainda mais sua presença.
Aqueles dias tornaram-se como um espelho diante da alma. Cada discípulo examinava o próprio coração com honestidade profunda, reconhecendo sua insuficiência e suplicando ao Senhor a santa unção que os capacitaria para salvar almas. Suas orações não eram egoístas, não pediam poder para serem vistos, mas para servir. Sentiam que a responsabilidade de levar o Evangelho ao mundo agora repousava sobre seus ombros, e com essa consciência reclamavam com ousadia o cumprimento da promessa de Cristo. Cada súplica era acompanhada de lágrimas, e cada lágrima parecia preparar o terreno interior para a chuva espiritual que sabiam estar prestes a cair. Compreendiam que, ao longo da era patriarcal, o Espírito Santo já se manifestava de formas extraordinárias, guiando profetas, movendo líderes e revelando a vontade de Deus. Mas agora havia algo diferente pairando no ar, algo maior, mais pleno, prometido pelo próprio Cristo. Em obediência à sua palavra, continuavam elevando suas orações, certos de que no céu o Salvador intercedia por eles. Ali, diante do trono, Cristo reclamou o dom do Espírito Santo, pedindo ao Pai que o derramasse sobre seu povo. E enquanto a intercessão subia da terra e encontrava resposta no céu, uma expectativa quase palpável envolvia o pequeno grupo, como o prenúncio de um vento poderoso prestes a romper o silêncio. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O instante rompeu o silêncio como um trovão divino. O ar vibrou com uma força impossível de definir, como se o próprio sopro de Deus atravessasse as paredes e tocasse cada alma ali reunida. Os discípulos se entreolharam, não com medo, mas com uma certeza que crescia dentro deles como fogo vivo. A presença divina não era mais promessa, era realidade. O som do vento parecia arrancar de seus corações toda dúvida que ainda restasse, preenchendo o ambiente com uma atmosfera de reverência e espanto, como se o céu tivesse descido para dentro daquela sala humilde, transformando-a em santuário. O Espírito veio com uma plenitude que nenhuma palavra humana poderia descrever. Era como se séculos de graça represada se derramassem de uma vez sobre aquele pequeno grupo, alcançando cada coração com força e ternura. A sala se encheu de arrependimento e louvor. Vozes trêmulas confessavam pecados, enquanto outras elevavam cânticos de gratidão por perdão recebido. A presença divina parecia tangível, como luz que atravessava cada pensamento escondido. O céu inteiro parecia inclinar-se para assistir àquele momento em que o amor incomparável de Deus se revelava tão perto. Admirados, os apóstolos murmuraram: "Nisto está a caridade." E com o dom recebido, a espada do Espírito abriu caminho na incredulidade do mundo. Milhares se converteram num único dia, como se a luz tivesse encontrado finalmente a fenda por onde entrar. Disse Jesus: "Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Mas se eu for, enviá-vo-lo aí. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade." João 16, 7 e 13. Agora aquelas palavras ganhavam forma diante deles. A ascensão não havia sido despedida, mas inauguração. Para eles, a entrada de Cristo no céu era o sinal de que a promessa estava prestes a se cumprir, e quando ele transpôs as portas celestiais, foi recebido com honra, entronizado entre louvores incontáveis. Logo que a cerimônia celestial se completou, o Espírito desceu em torrentes sobre os discípulos como confirmação de que o Redentor estava glorificado com a glória eterna. O Pentecostes tornou-se o anúncio visível de que Jesus reinava como sacerdote e rei, detentor de todo o poder, e que desse trono fluiria o Espírito para capacitar seu povo a iluminar o mundo. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. A sala inteira pareceu incendiar-se com uma luz que não queimava, mas purificava. As línguas de fogo desceram delicadamente, pousando sobre cada discípulo como se o céu reconhecesse um por um pelo nome. Era o selo visível de que Deus estava inaugurando algo totalmente novo. O poder que sempre pertencera à esfera celestial agora repousava sobre o homem simples,
transformando-os em instrumentos vivos. E quando começaram a falar, nenhum deles titubeou. Palavras fluíam em idiomas que jamais haviam ouvido, como rios que encontravam novos leitos. O fogo representava o zelo que consumiria suas vidas dali em diante. Um zelo que não nascia de esforço humano, mas da própria chama divina que agora ardia dentro deles. E em Jerusalém estavam habitando judeus de todas as nações que estão debaixo do céu. A cidade fervilhava de sons, cores e acentos. Judeus vindos da África, da Ásia, da Europa, todos reunidos para as festas, cada qual carregando em sua língua a história de sua própria diáspora. E justamente essa diversidade que antes parecia um obstáculo intransponível à pregação, tornou-se cenário perfeito para o milagre. O Espírito Santo supriu em instantes o que nenhum estudo poderia alcançar em toda uma vida. Agora os discípulos falavam com precisão o idioma de cada visitante, e sua voz soava clara, pura e inofensível. O dom era mais que habilidade, era sinal, um selo celestial que marcava sua missão como autorizada pelo trono divino e que preparava o mundo para ouvir a verdade na língua do coração. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. O som do milagre se espalhou pelas ruas estreitas como um chamado irresistível. Pessoas abandonavam tarefas, corriam pelos becos, levantavam-se das mesas, guiadas pela curiosidade e pelo assombro. E ao ouvirem os discípulos, ficaram confusas, não por falta de entendimento, mas pelo excesso dele. Cada um ouvia sua própria língua, pronunciada com naturalidade perfeita. Maravilhados, perguntavam-se: não são todos galileus? Como podem falar exatamente como nós falamos em nossas terras distantes? O espanto transformava-se em admiração, porque algo maior que explicações humanas estava acontecendo ali. Era o próprio Deus rompendo fronteiras culturais para alcançar cada alma com uma precisão amorosa e sobrenatural. Os sacerdotes e príncipes observavam a multidão agitada com o coração queimando de ira. Aquela demonstração sobrenatural os feria como uma lembrança viva de que o Nazareno, que haviam crucificado, não estava vencido. Ainda assim, temiam reagir abertamente. Sabiam que qualquer palavra impensada poderia inflamar o povo contra eles. Tentando explicar o inexplicável, recorreram à acusação mais baixa. Declararam que os discípulos estavam embriagados pelo vinho novo das festas. Alguns incautos acreditaram, mas os mais instruídos sabiam que aquilo era absurdo. Homens simples da Galileia não poderiam de repente falar dezenas de línguas com precisão total. Os estrangeiros presentes confirmavam: o que ouviam era puro, perfeito, impossível de ser falso. Cada frase dos discípulos expunha a impotência das teorias dos líderes religiosos e revelava o selo do céu. Pedro então se ergueu, não com arrogância, mas com autoridade inspirada, e sua voz atravessou o rumor da multidão como lâmina iluminada. Ele começou desfazendo a acusação dos sacerdotes e ligando o acontecimento diretamente à profecia de Joel. Varões judeus, escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados. A 3ª hora do dia era prova suficiente. Então, com olhos acesos pela convicção, citou: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2:14-18. As palavras ecoaram com um peso que não era humano. Eram como janelas abertas para que todos vissem o plano divino se cumprir naquele exato momento. A cidade inteira parecia prender o fôlego enquanto Pedro anunciava que aquele sinal não era excesso, mas promessa. Não desordem, mas cumprimento. Não delírio, mas revelação. Em seguida, Pedro conduziu a multidão diretamente ao centro do Evangelho. Com honestidade cortante, declarou: varões israelitas, escutai estas palavras, e testemunhou da vida e ministério de Jesus, o Nazareno aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. Ninguém podia negar. Todos haviam visto ou ouvido falar dos atos do Mestre. Então, com ousadia que só o Espírito poderia gerar, acusou: a este crucificastes e matastes pelas mãos de injustos.
As palavras pareceram atravessar o ar como fogo, mas Pedro não os deixou na culpa, elevou-os à esperança suprema, ao qual Deus ressuscitou. Atos 2, 22 a 24. Ele falou da morte sendo rompida, das algemas do túmulo sendo desfeitas, de um Cristo vivo, impossível de ser retido. E enquanto proclamava, corações começavam a estremecer como terra pronta para receber semente divina. Pedro, guiado por discernimento espiritual, sabia que citar diretamente os ensinos de Cristo despertaria resistência imediata entre aqueles corações endurecidos. Por isso, com sabedoria, recorreu a Davi, figura reverenciada, impossível de ser contestada pelos judeus. Suas palavras ecoaram pelo templo ao citar o salmista: "Sempre via diante de mim o Senhor", Atos 2, 25 a 27. Ao ouvir Davi proclamando que Deus não deixaria sua alma no Hades, nem permitiria que seu santo visse corrupção, a multidão prendeu o fôlego. Pedro então explicou com firmeza: Davi estava morto e sepultado, sua tumba era conhecida. Logo, aquelas palavras não diziam respeito ao próprio Davi, mas àquele que ressuscitaria sem ver corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Atos 2, 29, 31 e 32. Não havia argumento humano capaz de resistir à clareza daquela revelação. Enquanto Pedro falava, a cena se transformava numa visão viva, multidões chegando de todos os lados, enchendo cada espaço possível do templo. Homens e mulheres se espremiam para ouvir cada frase dos discípulos. Os sacerdotes e príncipes estavam lá também, rostos tensos, escurecidos pela rejeição deliberada da luz, suas mãos ainda simbolicamente manchadas pelo sangue do Redentor. Acreditavam encontrar pescadores temerosos, paralisados pela perseguição, mas o que viram foi uma revelação que os desconcertou. Os discípulos estavam de pé, cheios do Espírito, proclamando com autoridade que o Jesus crucificado era o príncipe da vida, agora exaltado à direita de Deus. Suas palavras não tremiam, seus olhos não vacilavam. Era como se o céu falasse por meio deles. Entre a multidão havia rostos que Pedro reconhecia, homens cujas vozes haviam rugido exigindo a morte do mestre. Alguns tinham gritado por Barrabás quando Pilatos perguntou: "Qual quereis que vos solte?" Outros tinham aplaudido quando o governador declarou-se inocente do sangue de Jesus, respondendo com a terrível frase: "O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos." Agora, ouvindo os discípulos anunciarem que Deus ressuscitara o Cristo, seus corações começaram a estremecer. A lembrança daqueles momentos no tribunal voltava como punhal. A voz de Pedro atingia-os com força. Não havia como fugir da verdade. Eles tinham clamado pela libertação de um assassino e rejeitado o autor da vida. E naquele instante, diante do poder do Espírito, muitos sentiram a culpa se abrir dentro deles como ferida exposta, clamando por cura divina. Aquelas palavras atingiram a multidão como um trovão que rasga o céu silencioso. Agora, diante da revelação de que o crucificado era o próprio Filho de Deus, sacerdotes e príncipes não puderam ocultar o estremecimento que percorreu seus corpos. O povo, antes confuso, agora sentia o peso da verdade descer sobre o coração como fogo purificador. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Atos 2, 37. A angústia que tomou conta deles não era desespero sem saída, mas o início de uma transformação divina. Judeus sinceros, que por anos aguardaram o Messias, perceberam com súbita clareza que aquele a quem haviam rejeitado era justamente o prometido. Cada palavra de Pedro parecia arrancar véus antigos e, diante deles, a cruz deixava de ser símbolo de condenação para tornar-se o portal da esperança. Então, quebrados e cheios de temor santo, perguntaram: "Que faremos, varões irmãos?" A resposta de Pedro veio como um convite e um corte, ao mesmo tempo, poderosa o suficiente para reconstruir qualquer coração disposto a se render. "Arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38 a 39. Não era um chamado restrito, pequeno ou seletivo. Era uma promessa viva, pulsante, dirigida a eles, aos filhos deles e a todos os que Deus chamaria no futuro. Pedro expôs a raiz do problema. Eles haviam rejeitado o Cristo, porque confiaram em guias cegos. Homens que vestiam um manto da santidade, mas sustentavam no coração a ambição por glória e poder. Se continuassem esperando a aprovação daqueles líderes, jamais aceitariam a verdade. Era hora de romper, de ouvir a voz de Deus acima da voz humana, de escolher o arrependimento, mesmo que isso significasse romper estruturas antigas. Sob essa iluminação celestial, algo extraordinário acontecia dentro dos discípulos. As Escrituras que Cristo lhes havia explicado antes da ascensão agora brilhavam diante deles como nunca. O véu que antes obscurecia os sentidos, aquele véu que blindava Israel de entender o propósito da lei e a missão do Messias, caía diante da ação do Espírito. Era como se cada profecia, cada símbolo, cada sacrifício do Antigo Testamento ganhasse cor, vida e movimento. Os discípulos falaram com autoridade, mas não era autoridade humana, era o poder de um céu que finalmente se abria para revelar o plano da salvação com clareza arrebatadora. E enquanto explicavam o que Cristo havia cumprido, tradições mortas e superstições envelhecidas ruíam no coração dos ouvintes. O Evangelho, puro e vivo, entrava pela primeira vez em muitas mentes como luz que varre a escuridão. Então veio o impacto final, a cena que mudaria Jerusalém para sempre. Foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 41. 3.000 vidas rendidas, transformadas, renascidas em um único dia, não pela eloquência humana, mas pelo Espírito que soprava sobre a cidade. As águas do batismo se tornaram como um rio de restauração, levando consigo culpas antigas, medos profundos e a dor de ter rejeitado o Salvador. Homens e mulheres saíam das águas com o rosto iluminado, como se tivessem atravessado da noite para o amanhecer. E assim, num único momento, Jerusalém testemunhou o nascimento da Igreja, não como uma instituição fria, mas como um corpo vivo, pulsante, incendiado pela presença de Deus. Quer que eu continue exatamente deste ponto, entrando no crescimento da Igreja primitiva? Os líderes judeus estavam convencidos de que a morte de Cristo encerraria seu movimento, como quem apaga a chama para impedir que o fogo se espalhe. Mas diante do Pentecostes, suas certezas ruíram. Viram discípulos antes tímidos tornarem-se vozes ardentes, proclamando a ressurreição com um poder incomum. Sinais e maravilhas acompanhavam cada palavra, e em Jerusalém, a fortaleza do judaísmo, o lugar onde esperavam sufocar qualquer lembrança do Nazareno, milhares agora professavam publicamente sua fé em Jesus como o Messias prometido. Esse impacto abalou não apenas o orgulho dos líderes, mas também sua convicção de que haviam vencido ao crucificar Cristo. Enquanto isso, os discípulos contemplavam, assombrados, a abundante colheita de almas, mas não atribuíam nada a si mesmos. Entendiam que estavam apenas colhendo o fruto de uma obra iniciada pelo próprio Salvador. Era a semeadura de Cristo germinando, regada com seu sangue, trazendo vida onde antes havia trevas. A transformação daquele dia não podia ser explicada apenas pela argumentação dos apóstolos, por mais clara e convincente que fosse. O preconceito que resistira a tantos sinais não teria sido vencido sem algo maior. Foi o Espírito Santo quem, com precisão divina, penetrou o coração dos ouvintes. Suas palavras tornaram-se como flechas afiadas enviadas do céu, atingindo diretamente a consciência dos que haviam rejeitado o Senhor da Glória. Nenhuma defesa humana era capaz de resistir à convicção profunda que agora se instalava. A verdade pregada não apenas informava, ela feria, despertava, transformava. Era o próprio Espírito revelando a gravidade do pecado e, ao mesmo tempo, abrindo a porta para a esperança. Assim, cada conversão era mais do que uma mudança de opinião. Era o milagre de um coração sendo conduzido da morte para a vida,
pela mão do Deus vivo. Ao longo do ministério de Cristo, seus discípulos haviam aprendido, pouco a pouco, que sem o Espírito nada poderiam fazer. Mas agora, sob sua influência direta, recebiam a habilitação final. Não eram mais pescadores ignorantes ou vozes isoladas. Tornaram-se um corpo unido, uma força única movida por um propósito eterno. Aqueles que disputavam por posições agora estavam unânimes, Atos 2:46. E a multidão dos que criam tinham um coração e uma alma, Atos 4:32. A grandeza terrena já não os seduzia, a única missão era exaltar o reino de Cristo. Seus pensamentos eram preenchidos pelo Mestre que amavam e cada passo que davam refletia seu caráter. A cidade percebia isso, os líderes percebiam isso, até os inimigos percebiam isso. Como está escrito, tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus, Atos 4:13. Era impossível negar. E esse testemunho visível se espalhava como fogo em vento forte, avançando pelas ruas de Jerusalém e alcançando casas, mercados e becos, onde a esperança havia se tornado artigo raro. Os discípulos caminhavam entre o povo com simplicidade, mas carregavam em si uma presença que não podia ser explicada por treinamento humano. Era como se cada gesto, cada olhar, cada palavra carregasse o eco do próprio Cristo. A força que movia a igreja nascente não era a organização, não era a estratégia, não era o talento, era a união de corações moldados pelo Espírito e fixos no Salvador ressuscitado. Aquela comunidade viva tornava-se um farol em meio à religiosidade fria, e muitos eram atraídos não apenas pela mensagem, mas pelo poder transformador que ela demonstrava. Assim, nascia um movimento que nenhuma perseguição, ameaça ou cadeia seria capaz de deter. O Pentecostes abriu diante dos discípulos um horizonte que jamais haviam enxergado durante o ministério terreno de Cristo. Verdades que antes soavam misteriosas tornaram-se claras como o amanhecer após uma longa noite. Eles não apenas criam que Jesus era o Filho de Deus, agora sabiam. A dúvida deixara de existir como névoa dissipada pelo vento. A memória das palavras do Mestre, antes incompletamente compreendidas, brilhava com nova luz e cada ensinamento fazia sentido dentro do grande plano da redenção. Essa certeza interior transbordava em suas vozes quando testemunhavam diante do povo. Não falavam como seguidores incertos, falavam como testemunhas oculares que tinham visto, ouvido e tocado o Cristo vivo. A convicção que carregavam não era fruto de lógica humana, mas do próprio Espírito que os iluminava e confirmava cada palavra que proclamavam. Agora, quando pronunciavam o nome de Jesus, não o faziam com timidez, mas com a segurança de quem fala de um amigo íntimo e presente. Sentiam-se unidos a Ele, não apenas pela lembrança, mas por uma comunhão viva e contínua, como se o Cristo glorificado ainda caminhasse ao seu lado. Essa ligação espiritual elevava sua mente a regiões celestiais, permitindo-lhes ver o mundo com os olhos do Salvador. Cada discurso, cada apelo, cada palavra ardia com a paixão de quem carrega uma verdade que não pode ser contida. Seus corações estavam tomados por uma benevolência que transcendia fronteiras, culturas e limitações humanas. Era o amor divino fluindo através deles, impulsionando-os a avançar até os confins da terra, levando a mensagem da cruz onde nunca havia sido ouvida. A entrega que fizeram de si mesmos moldava seu olhar, sua voz, sua postura. Eram homens transformados. Tomados pela responsabilidade sagrada da missão, sentiram o peso do privilégio e do dever que repousava sobre seus ombros. Sabiam que não podiam permanecer em silêncio, pois carregavam a verdade mais preciosa já revelada ao mundo. Lembravam-se das palavras e obras de Cristo como sementes que agora floresciam em pleno vigor. Fortalecidos pelo Espírito Santo, saíam não com medo, mas com zelo contagiante,
determinados a estender os triunfos da cruz até onde fosse possível alcançar almas sedentas. A força que os movia não vinha da confiança própria, mas da presença do Espírito que animava suas mentes e falava através dos seus lábios, tornando cada declaração um golpe certeiro no coração dos ouvintes. Onde quer que fossem, a paz de Cristo refletia-se em suas faces, revelando que suas vidas pertenciam completamente ao Mestre. Essa transformação interior era tão visível que até os mais céticos percebiam algo extraordinário neles. Não eram mais os pescadores simples e temerosos que antes recuavam diante da perseguição. Eram embaixadores do reino, homens que carregavam no semblante a marca da entrega total. Suas palavras tinham vida, suas ações revelavam propósito, e seu testemunho chegava às multidões com uma força irresistível. O amor que Cristo plantara em seus corações havia se expandido, tornando-os canais vivos de luz. A missão que o Mestre iniciara encontrava continuidade em homens dispostos a dar tudo para que o mundo soubesse que o Messias havia vindo. E assim, fortalecidos, iluminados e guiados, avançavam para transformar a história, confiando plenamente naquele que os havia enviado. Quer que eu continue com a expansão do Evangelho em Atos 3 e 4? E assim, nós chegamos ao fim dessa poderosa reflexão. Se esses momentos tocaram o seu coração e reacenderam em você o desejo de buscar mais da presença de Deus, então este vídeo já cumpriu seu propósito. A história que ouvimos hoje não é apenas um relato do passado, é um convite vivo. O mesmo Espírito que transformou aqueles discípulos continua disponível para mim e para você. Ele ainda acende coragem, ainda restaura, ainda faz renascer aquilo que parecia morto. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. A sua presença é muito especial. E cada minuto que você dedica a meditar na palavra fortalece essa corrente de fé que nos une. Se esta mensagem falou com você, deixe o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar essa palavra para mais pessoas. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos encontros. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparo. Que o Espírito Santo continue guiando seus passos, enchendo sua vida de paz, força e revelação. Deus abençoe grandemente você e sua casa. Até o próximo vídeo.